Vamos lá. A gente vai tratar de notícias aqui que alguns vão dizer que não surpreendem, não estão surpreendidos, né? E outros vão dizer que estão sim surpreendidos. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. E esse daqui é mais um vídeo do Giro de Notícias. Vamos embora. A gente trata aqui nesse vídeo sobre Fernando Diniz, é o tema central do vídeo. E aí você vai sair do Fernando Diniz para outros temas, como Carlo Ancelotti, Real Madrid, Seleção Brasileira, Luiz Henrique, Renato Augusto. Vamos para vários temas aqui. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor, tá? Dá essa moral aí embaixo. E só queria abrir assim falando, primeiro, que loucura, que completa loucura esse negócio da gente tá falando. A gente tá terminando o ano aqui falando que o Fluminense tá influenciando na vida do Al-Ahly, um dos maiores times do mundo. A gente tá falando do Fluminense, é notícia na mídia europeia. A gente tá falando do Manchester City jogando contra o Fluminense, e não é um amistosinho, não, jogando a final do Mundial. Agora a gente tá falando que o treinador do Real Madrid interessa a gente a discussão se ele renova ou não. Que isso, cara? O que a gente tá vivendo? Vamos lá, tá? Mais maneiro do que isso, só a votação da Fute Fanatics. Votação tá aberta aqui na Fute Fanatics, o link tá aqui embaixo e a gente precisa da tua ajuda. Por quê? Eles estão aqui com as camisas do ano, né? Fizeram uma eleição aqui de 30 camisas de seleções, camisas de times brasileiros e de times internacionais, né, de fora do Brasil, da camisa mais... A camisa do ano, é a camisa do ano. E você sabe que tem a camisa do Fluminense verde pra ser a camisa do ano. Gabriel, mas eu não gostei muito. Dane-se, meu amigo, é pra ajudar a vencer o Vasco. O ponto é esse, porque o Vasco tá na liderança, tá com 21%. E eu tenho certeza que não deve ter tanto voto ainda assim. Igual a gente pode conseguir, não. O Fluminense tá aqui em sexto, 5,34%. Então você vai fazer o seguinte, você vai abrir aqui esse site, eu te atualizar aqui pra te mostrar como é que abre, vai abrir o link que tá aqui embaixo na descrição, vai fazer o passo a passo aqui bonitinho, mas ó, vai vir aqui, vai clicar em brasileiras, que senão aparece só das seleções, clicou em brasileiras, vem no Umbro Fluminense aqui e marcou esse estrelinha aqui de favorito. Apertou em votar. Pronto. Só vai ter que fazer o cadastrozinho ali básico, que você pode ser até que você já tenha, ganha um cupom de desconto e pronto, votou. Vamos lá fazer o Fluminense bater esse primeiro lugar? Eu peguei duas coisinhas da Fute Fanatics muito legais. A primeira delas é essa camisa aqui, ó, que tem o autógrafo do Fred, né? E eu não vou mostrar atrás, mas atrás tem 9, Fred. É uma camisa retrô do Fluminense, bem confortável, cara. Bem legal. Eu já tava vendo ela lá um tempão e nunca tinha pegado, não. E peguei duas camisas internacionais, né? Peguei essa camisa aqui de treino do Manchester United, que é o único time da Europa que eu me importo minimamente, assim. E peguei essa camisa que, pô, a galera agora da década de 90 vai ficar maluca, pô. Essa camisa retrô aqui da Alemanha, pô. Olha isso aqui. Pô, essa daqui é espetacular, pô. Ó. Enfim, vai lá na Fute Fanatics. Se for sua primeira compra, você usa meu cupom Raiz Tricolor. Beleza? Vamos falar de Fernando Diniz agora. Cara, a gente abre falando a situação e o que levou já essa situação. A gente começa porque ontem, aliás, começando por ontem, um jornalista do diário AS cravou, a gente discutiu isso no Jornada 1902, cravou a renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid. E como você bem sabe, há um bom tempo, Carlo Ancelotti era esperado na CBF. A realidade é essa. Chegou a ter declaração do antigo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, dizendo que o Ancelotti estava confirmado. Só que ele ia cumprir o contrato dele lá no Real Madrid e viria no meio desse ano. Foi contratado o Fernando Diniz com um contrato de 1 ano. Aqui, ó, comunicado oficial lá da renovação do Ancelotti. Foi contratado o Fernando Diniz com um contrato de 1 ano. E a partir dali, começou-se a dividir o cargo entre Fluminense e seleção. E a espera do Ancelotti. E nada do Ancelotti confirmar, nada do Ancelotti confirmar, nada do Ancelotti confirmar. E ele confirmou. Confirmou o quê?
que renovou com o Real Madrid. Aí, você vai nesse meio tempo, o presidente, a CBF entra numa ebulição ainda maior. O presidente que fez esse contato, que garantiu isso tudo, é deposto do cargo. A CBF não tem um presidente, tem um interventor no momento. E entra nessa confusão toda. E aí, o que isso envolve a gente? Que é o nosso... Nesse momento, a CBF tem um treinador na seleção brasileira e esse treinador é o nosso. O que vai acontecer a partir de agora? Bem, eu gosto muito do PVC. E o PVC sempre fala que pra gente opinar, a gente também tem que apurar um cadinho. E eu sempre que eu posso, eu também faço isso. Né? Procuro me informar bastante, ter informação para não só vir para cá e trazer notícia exclusiva. Não, às vezes é uma notícia que alguém até já trouxe. Mas eu vou tentar entender o porquê que aconteceu, o que tá acontecendo, por que fulano de tal não vem jogando, por que fulano de tal tá sendo improvisado, por que fulano de tal não foi contratado, etc. Na maioria das vezes, as apurações que eu faço aqui no canal são coisas que eu tenho curiosidade. Antes de mais nada. E eu fui tentar entender qual era a situação. Nesse momento, são 3 caminhos possíveis, tá? Isso que eu tô falando que agora é até questão de lógica. São 3 caminhos possíveis. O primeiro deles é a CBF levar nas coxas até o meio do ano, que é quando acaba o contrato, né, do Diniz com a CBF, e nesse meio tempo tentar negociar com algum treinador para assumir no meio do ano. Isso seria bizarro com a seleção brasileira, vai jogar amistosos na Europa, vai jogar Copa América, ou seja, vai embora metade do tempo de programação para a Copa do Mundo. Seria ridículo, né, pro mundo, e uma preocupação a mais para nós, porque a gente teria o Diniz dividido até o meio do ano sem saber se ele ficaria ou não. Segundo, só que a dificuldade desse primeiro ponto é que para isso precisa ter um novo presidente. A eleição da CBF deve acontecer no final de janeiro, mas nesse momento, pra você ter noção, não é nem que a CBF não tem presidente. Eu fui tentar dar uma pesquisada e tal pra trazer data da eleição e etc, não tem nada. A CBF não tem candidato a presidente. A CBF não tem candidato a presidente. Não é que ela não tem presidente, ela não tem presidente. Tem um cara lá que foi nomeado interventor que tá lá sentado só esperando a eleição. Ela não tem nem candidato. Porque os caras que se especulam ainda não formaram chapa, aí o Edinaldo Rodrigues pode concorrer de novo e tal, juntar... Confusão. Segunda possibilidade. Tem a eleição, o novo presidente assume rápido e já contrata um treinador e encerra lá o contrato do Diniz. Deixa o Diniz como auxiliar, sei lá como é que ficaria. Mas já contrata um treinador para agora. Essa é a que eu acho menos possível, tá? Chance praticamente zero. E a terceira opção, que eu acho que é que todo mundo quer discutir, mas ninguém quer que aconteça, que é a de ou essa diretoria interina, da interventora que tá lá, ou o novo presidente eleito já chega a um contrato com o Diniz e efetiva esse contrato. Que apurando, enfim, conversando, eu consegui entender. Primeiro, tirar o Diniz do Fluminense não é algo fácil. Isso é algo que eu já trouxe aqui como uma apuração várias vezes, vários jornalistas também já trouxeram. Mas às vezes a gente esquece. A relação do Fernando Diniz com o Fluminense, ela vai além de um treinador vitorioso num clube. Ela vai além da Libertadores, ela vai além disso tudo. O Fernando Diniz é um cara... Eu já gravei um vídeo aqui que eu gosto bastante até hoje desse vídeo, e aí recomendo você ir lá ver que o Fernando Diniz, ele é... Eu nem lembro o nome do vídeo agora, na verdade, pra te recomendar pra você ir lá pesquisar. Mas foi um vídeo que eu fiz muito legal sobre o Diniz, falando, cara, o Fernando Diniz, ele é um maluco. O que é um maluco? Assim, o que é o doido ali? É só alguém que tem uma compreensão diferente da sociedade do que a maioria. E aí a gente olha e fala, ele é maluco. E ele tá olhando pra todo mundo em volta falando, cara, como vocês não pensam dessa mesma maneira? Então, nós somos malucos em grupo, né? Talvez o que a gente chama de maluco é só o maluco diferente. E o Fernando Diniz tem essas lógicas, assim, e isso é refletido no futebol dele. E aí a gente entra no ponto de falar sobre esse tipo de coisa. O Fernando Diniz é grato ao Fluminense, cara. O Fernando Diniz é muito grato ao Fluminense. E não é só gratidão, ele sabe, é uma relação dupla. Ele sabe que o Fluminense também é grato a ele. E o Fluminense aqui eu tô falando de diretoria, né? E a torcida também. Então existe uma relação muito forte. E aí o que eu ouvi de uma fonte próxima a ele é: tirar o Diniz do Fluminense não é fácil. Esse foi o primeiro ponto.
Segundo ponto sobre essa situação, tá? E que acho que deixa a gente com um pouco de medo, mas de certa forma dá um pouco de segurança ao mesmo tempo. Todo o projeto do Fluminense está sendo montado em cima de diretrizes, de caminhos e de opiniões e palpites e ajudas do Fernando Diniz. O Renato Augusto, quase falei Renato Gaúcho, o Renato Augusto chega no Fluminense, fala ali apuração, fala com amigos próximos, etc., porque ele tá vendo pro Fluminense que o Diniz faz diferença na carreira dele. Faz diferença nessa escolha, porque ele quer muito trabalhar com o Diniz, que é algo interessante. O caso Luiz Henrique, por exemplo, que eu botei até aí na thumb, porque a gente tem informação também, tá sendo tocado prioritariamente pelo Diniz. Prioritariamente pelo Diniz. O Diniz fala com ele diariamente, explicando a ele de que... isso foi até legal, né? A mesma fonte, inclusive, falou isso. Que... O Fluminense melhorou depois da saída do Luiz Henrique. O Fluminense de julho de 2022 e o Fluminense de dezembro de 2023, o Fluminense de 23 é melhor. Subiu de nível. E o Luiz Henrique caiu de nível. Então, o Diniz tenta mostrar ao Luiz Henrique de que, olha só, volta pra cá, cara. Você tá precisando da gente. E ele tá tocando exclusivamente isso. Então, se o Luiz Henrique voltar, passa muito pela mão do Fernando Diniz. A gente já viu isso em outras apurações e também isso vai chamando atenção. Então, esse é um outro fator. E a gente ainda tem um outro fator ainda que chama atenção, ou seja, só pra poder fechar o fator 2, né? Ao mesmo tempo em que isso me preocupa, porque se o Fernando Diniz sair, o projeto é todo montado em relação a ele, e não existe um treinador igual, não adianta ir buscar um treinador igual. Sabe por quê? Vai buscar um treinador, o Diniz da Shopee, né? Então, não adianta, não é esse a lógica, não tem que ir por esse caminho, tá? Vai ter que buscar um treinador diferente que seja bom e competente, fato é esse. Por outro lado também, isso coloca uma responsabilidade também ali no Diniz e tal, de entender que o projeto está sendo montado por ele também no Fluminense. E que, assim, ele sair agora, ele já falou que não sairia em meio de temporada. Um convite da seleção ele não aceitaria? Se viesse? Cara, treinar a seleção é muito grande, cara. Treinar a seleção é muito grande. Enfim, ao mesmo tempo que me dá a segurança que o Diniz tem esse entendimento, é difícil tirar ele do Fluminense. Por outro lado, o nosso projeto está todo montado na lógica dele também. E para fechar ali o terceiro ponto, que é, nesse momento, como eu falei, a CBF não tem nem presidente. A gente sabe que o Fernando Diniz é um nome que divide opiniões. Não é um nome de certeza e não tem bons resultados na seleção. A seleção brasileira faz um dos piores inícios de eliminatórias, sei lá, desde que a seleção jogou a eliminatória em 98. Acho que não vou lembrar aqui de cabeça de 98 para 2002, mas assim, nosso início de eliminatórias é horroroso. A gente tá perdendo jogos que a gente nunca perdeu antes e tal. Enfim, você vai discutir aqui se o Diniz tem culpa, se é a seleção e tal. A CBF, pô, camisa 10 e capitão da seleção tá num cruzeiro agora. Você pode adorar o Neymar, tá? Mas, cara, o maluco tá lesionado, jogando na Arábia Saudita e não tá jogando porque tá num cruzeiro organizado com ele e com os amigos. Lesionado no joelho. Ah, mas ele tá fazendo fisioterapia lá. Pô, meu irmão, bota que ele é jogador do Fluminense, né? Enfim. Mas o capitão e o camisa 10 da seleção tá lá. A CBF não tem presidente e o treinador que ia vir não vem mais. Então, já é uma bagunça. É óbvio, eu sei que isso, né, reflete também no resultado em campo. Mas isso fica marcado na cabeça do técnico ali, né? Com mira do técnico. E aí a dúvida é, vai assumir um novo presidente. Todos os elogios e falas e etc. do Mário Bittencourt e do Fernando Diniz eram ao Edinaldo. Como que fica a situação? O Fluminense continua dividindo o treinador com a CBF até o meio do ano, que o Diniz tem contrato, mas a CBF vai querer o Diniz? Será que o cara que vai assumir se assumir vou botar alguém aqui que não vai, acho que não vai concorrer, não, o Rubens Lopes, né? Imagina, Rubens Lopes, presidente da CBF. Será que ele vai querer o Diniz? Será que ele gosta? Ele acha que o Diniz é só toquinho e gol contra? Pode acontecer de ser um cara desse. E aí? E aí ele tira o Diniz e pronto, acabou e tchau. A gente está no meio de muitas indecisões de algumas pessoas que levam a
dúvidas na nossa cabeça. Na nossa, agora eu me coloco como, né, como junto com a gente, tricolores só. Vamos ver o que vai acontecer. Fato é que o Diniz tem noção da importância e da relevância dele no Fluminense. Existe uma compreensão geral dentro do Fluminense de que talvez a única chance factível do Diniz sair é receber um contrato até a Copa. Receber um contrato da seleção até a Copa. Por outro lado, é uma pauta que não deve durar com relevância nem até a virada do ano. Porque vai depender da eleição da CBF pra gente saber o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque não tem ninguém lá pra contratar um treinador. E a seleção tem um treinador hoje que se chama Fernando Diniz, até o meio do ano. Então, assim, ninguém que tá lá vai tomar a decisão de contratar um treinador. É o pior pra seleção. Mas aí, meu amigo, fica difícil ligar um pouco pra seleção também. Deixa o like aqui embaixo. Vai lá no Fute Fanático que eu vou estar na camisa do Fluminense, tá? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.